Olá pessoal, tudo bem? Dando início ao nosso PET volume 2, hoje falaremos sobre o espaço urbano, nossa temática da semana 1 do PET 2. Bem, o espaço urbano. O espaço urbano pode ser definido como o espaço das cidades, o conjunto de atividades que ocorrem em uma mesma integração local, com justaposição de casas e edifícios, atividades e práticas econômicas, sociais e culturais. O espaço da cidade é, dessa forma, uma paisagem representativa do espaço geográfico, um território de práticas políticas e um lugar das visões de mundo e mediações culturais. No entanto, é preciso estabelecer uma distinção entre o urbano e as cidades. Existem cidades, por exemplo, que não são consideradas urbanas, por possuírem uma pequena quantidade de habitantes e uma baixa dinâmica econômica. Podemos dizer que o espaço urbano é economicamente produzido, mas socialmente vivenciado, ou seja, apropriado e transformado com base nas ações racionais e também efetivas. Com o desenvolvimento das técnicas, o homem passou a viver em sociedade e assim passou a construir as suas cidades, os seus espaços de moradia. Dessa forma, com o desenvolvimento das relações industriais, o processo de urbanização, o crescimento do espaço urbano em relação ao espaço rural, passou a ser as principais representações da modernidade. Com a industrialização, que seria um dos principais pontos ali assim que ocorreu essa mudança nesse cenário, onde a população urbana passou a ser maior do que a população rural. Lembrando também, temos a concentração de terras também, tudo isso influenciou nesse processo. Mas a industrialização teve sim a sua parcela, uma vez que atraiu boa parte da população do campo para a cidade. Assim, temos a evidência de como a industrialização interfere e acentua no processo da urbanização. Antes da primeira revolução industrial, cerca de 90% da população das diferentes sociedades era rural, ou seja, 90% da população em média morava no campo, antes da industrialização. A partir da primeira revolução industrial, mudou totalmente. Atualmente, com a terceira revolução industrial em curso, a humanidade atingiu pela primeira vez a maioria urbana, segundo dados de 2010 da Organização das Nações Unidas, da ONU, uma pesquisa onde cerca de 60% da população está morando em área urbana e apenas 40% da população na área rural. O espaço urbano brasileiro foi profundamente marcado pelas dinâmicas ocorridas no século XX e conta com a elevada concentração populacional em torno das cidades do Sudeste, ou seja, o local onde ocorreu foi o foco, vamos dizer assim, da industrialização. Com também a mecanização do campo, foi outro fenômeno ali que influenciou, a produtividade das lavouras ganhou um impulso para atender a demanda dos grandes centros urbanos, porém o desemprego gerado fez com que o movimento migratório de famílias camponesas em direção à cidade consolidasse a dinâmica do êxodo rural. Os centros urbanos oferecem serviços e uma grande oferta de mercadorias que atraíram os moradores do campo e provocaram uma aglomeração urbana. O processo de urbanização caracteriza-se pelo aumento da população urbana e a diminuição da população rural. Para receber o contingente populacional tão expressivo, a cidade apresenta uma estrutura organizacional que define e caracteriza o seu espaço. Na década de 60,
foi o período em que o Brasil, pela primeira vez, passou a ter uma população predominantemente urbana, ou seja, a maior parte dos habitantes concentrava-se na cidade. Atualmente, mais de 80% dos habitantes do Brasil residem em cidades, sendo a maioria desses em grandes centros urbanos e capitais, tais como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e outras. Afinal, além de um acelerado êxodo rural, a urbanização brasileira contou com um intensivo processo de metropolização, ou seja, a concentração das populações nas grandes metrópoles. Aí formou-se o quê? Uma chamada rede urbana. Né? O que seria a rede urbana? É a malha de cidades de um país, né? Ou seja, a rede urbana de um país possui cidades posicionadas em diferentes escalas de uma hierarquia de cidades, que pode ir desde a cidade global, a metrópole nacional, a metrópole estadual, metrópole regional, até cidades médias e pequenas. Ou seja, essa rede urbana, dentro dessa rede urbana tem-se o quê? Uma hierarquia urbana, né? Uma hierarquia dessas cidades, dos tamanhos das cidades que compõem essa rede urbana. Falaremos então agora sobre a hierarquia urbana, né? Que é a maneira como as cidades organizam-se dentro de uma escala de subordinação. Né? Na prática, ocorre quando vilas e cidades menores subordinam-se às cidades médias e essas subordinam às cidades grandes. Por meio da hierarquia urbana, pode-se conhecer a importância de uma cidade e uma relação de subordinação ou influência sobre as outras que estão à sua volta. Essa teoria não é estabelecida apenas pelo tamanho da cidade ou pelo contingente populacional, mas especialmente pela quantidade e variedade de bens e serviços oferecidos. Quanto maior é a sua importância no processo produtivo, maior é sua colocação na hierarquia urbana. Um dos motivos responsáveis pela desigualdade tanto em tamanho das cidades e número de habitantes quanto os níveis de avanços econômicos e ofertas de infraestrutura no espaço urbano brasileiro. A região sudeste, dessa forma, abrange a maior parte dos habitantes e possui as maiores taxas de urbanização, com destaque para o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, né, que contam com mais de 90% de seus habitantes vivendo nas cidades. Na região norte, por outro lado, né, a região norte e algumas áreas da região nordeste apresentam números mais modestos nesse sentido. Os estados menos urbanizados do Brasil são Pará, Maranhão e Piauí, enquanto outros apresentam números pouco maiores, né, mas com índices populacionais baixos, o que torna as suas cidades menores em termos demográficos, né, a exemplo do Acre e de Roraima. O Goiás, Distrito Federal, né, outro exemplo de estado com pouca população e com elevada urbanização, é Goiás, graças à grande quantidade de pessoas habitando a região metropolitana de Goiânia e o entorno do Distrito Federal, assim como os dois estados do Sudeste, acima mencionados, o Rio de Janeiro e São Paulo, né? O território goiano é cerca de 90% composto de populações urbanas, mas o seu número total de habitantes é de apenas 6 milhões e meio de pessoas aproximadamente, bem menos do que na capital paulista, que sozinha ultrapassa a 11 milhões. Temos também algumas heranças econômicas e estruturais, né? A densidade populacional, quando a gente fala em densidade populacional, seria a área dividida pelo número de habitantes, né? Para calcular a densidade populacional.
A densidade populacional mais elevada da região sudeste deve-se a heranças econômicas e estruturais herdadas dos ciclos produtivos anteriores, sobretudo o auge do período cafeeiro. Né? Quando se fala no período cafeeiro, lembra-se de São Paulo. Né? Quando nós estudamos na história da economia brasileira, que a política do chamado do café com leite, né? Onde nós tínhamos São Paulo e Minas à frente dessas eleições aí. Por esse motivo, é nessa região que se encontram as duas únicas cidades globais do país, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Essas cidades aí assim são as capitais, né? Que recebem o mesmo nome dos estados, nós já sabemos disso, né? Que juntas formam uma megalópole, né? Ponto de intensa aglomeração urbana com níveis internacionais de alcance produtivo. Temos as metrópoles nacionais, né? Atrás das duas cidades globais estão as metrópoles nacionais, responsáveis por estabelecer articulações intensivas com praticamente todo o território nacional. Elas são Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Fortaleza, Brasília, entre outras. Enquanto isso, há também as metrópoles regionais, né, da região ali assim, né, com destaque para Campinas, Goiânia, Manaus, Florianópolis, entre outras. As metrópoles do Brasil e sua importância. Após os longos ciclos de urbanização, êxodo rural, metropolização, vistos ao longo do século XX e início do século atual, né, século XXI, sobretudo nessa segunda década, demarca um gradativo processo de descentralização com o crescimento das metrópoles de médio porte e desmetropolização, quando as cidades médias passam a receber uma maior carga de investimentos, indústrias, empregos e habitantes. No entanto, é errado pensar que as grandes metrópoles do país perderam a importância. Pelo contrário, suas estruturas seguem modernizando-se e de cidades industriais elas lentamente vão se tornando centros burocráticos, concentrando a maior parte de sedes das grandes empresas nacionais e internacionais. Ocorre também nesse processo de urbanização um crescimento desigual, né, onde algumas cidades tendem a crescer mais que as outras, né? Esse processo de urbanização ocorreu de forma desigual no território brasileiro, né? Onde São Paulo foi o foco ali da atração da industrialização, né? Onde foi implantado o maior número de empresas, né, em São Paulo nesse período. Com isso, houve um crescimento regional do Sudeste, né, com relação às outras regiões. Né? A região Sudeste e Sul são as que apresentam melhor infraestrutura em todos os aspectos, né, até com relação a Porto, né, com um dinâmico desenvolvimento industrial e econômico. Né? O crescimento desordenado das cidades produziu um espaço urbano cada vez mais complexo, né? Como essa complexidade aí assim é visível, né? Já foi citado aí assim no início. A desigualdade, o desemprego, né? O subemprego que ocorre, né? Onde seria uma forma de rendimento, porém não é caracterizado como um emprego, né? As submoradias, né? Onde a pessoa fica por ali, né? Vamos dizer assim, não são habitáveis, né? Temos problemas sociais e ambientais cada vez maiores também, são cada vez mais presentes no espaço urbano, nos países centrais e periféricos como o Brasil. Esse seria um dos grandes problemas dos centros urbanos aí.
Atualmente, né, as cidades são espaços de intensas transformações, uma infraestrutura que leva à aglomeração, né, que caracteriza o espaço urbano, se tornou uma das principais preocupações na atualidade, como com a pandemia, né, do Covid-19, aí, né, o novo coronavírus. Com isso, a principal medida para conter a propagação do vírus seria o isolamento e o distanciamento social. Falar um pouquinho também, né, sobre a conurbação. Do mesmo modo, passou-se a observar algumas cidades aglutinaram-se, né, tornando-se visivelmente uniformes, né, ou seja, chegaram a se encontrar, né, tanto que foram se expandindo, tornaram-se uma só. Né? Esse fenômeno é o chamado da conurbação. Né? Nos municípios onde ocorre a conurbação, é comum haver uma grande dependência de uma cidade em relação à outra. Né? Essa hierarquização das cidades ocorre em geral em decorrência da segregação urbana. Os cidadãos são obrigados a residir em cidades menores, né, até mesmo pelo custo de vida, né, cidades vizinhas ao grande centro urbano, né, porque os aluguéis e o valor de imóveis nessas localidades são bem mais baixos que nessas localidades, aí, nesses centros urbanos. Ocorre também, né, por eles habitarem em uma cidade e trabalharem em outras, né, a chamada migração pendular. Né? Quando se fala migração pendular, lembra-se do pêndulo, né? Ou seja, aquela parte do relógio, aqueles relógios antigos, que vai e volta. Né? Mas essa é a ideia mesmo. Né? A concentração dos serviços e produtos na cidade principal faz com que os moradores desloquem-se periodicamente até ela para estudar ou trabalhar e retornem às suas cidades ao final do dia. Né? Ou seja, ele reside em uma cidade, porém ele vai para esses grandes centros aí trabalhar, fica lá o dia todo, ao final do dia retorna para sua cidade. A partir dessa dinâmica também espacial, né, surgem as chamadas cidades dormitórios, ou seja, são as cidades em que eles residem, né? Ou seja, onde eles vão para dormir, né? Para passar a noite e ao amanhecer voltam para essas cidades para trabalhar, passam lá o dia todo, né? E à noite retornam para dormir. São chamadas cidades dormitórios, onde a maior parte das pessoas não permanecem lá durante o dia. Então é isso, pessoal. Falamos um pouquinho aí sobre as cidades, a migração, né? E os problemas da urbanidade, né? Lembrando que essa é a luta, né? Com esse crescimento desordenado, uma vez que as cidades não estão preparadas para receber esse número de pessoas, esse fluxo de veículos, né? Temos que criar várias formas aí, né? O uso racional de ruas, de meios de transporte, né? E para isso demanda-se um grande investimento e políticas públicas eficazes para melhorar as condições de vida na cidade. Um abraço a todos aí, até a próxima.